autor diz assim, ó, em muitos aspectos, a experiência de Daniel é notavelmente parecida com a dos cristãos de hoje. Então, por quê? Ele está falando de Daniel, na Babilônia, não se corrompeu, se tornou um grande sábio, estudou sobre as ciências da Babilônia, aprendeu sobre tudo ali, mas ele não ofendeu a moral, né, e nenhum caráter de Israel, né? Ele não ofendeu, ele não se contaminou, apesar de estar no meio. Então o autor diz assim, ó, os estudantes cristãos hoje numa universidade secular, ou os cristãos que confrontam a cultura contemporânea e o mundo intelectual atual, se sentirão frequentemente como exilados numa terra estranha e hostil, assim como Daniel. No entanto, o primeiro capítulo de Daniel sugere que é possível que alguém que crê no Deus verdadeiro se beneficie da instrução. Ele mostra as provações, tentações e pressões com as quais ele teve que deparar, mas também sugere como lidar com ela. Daniel conseguiu aprender a ciência da Babilônia sem fazer a mínima concessão quanto ao ponto doutrinal ou moral. Então veja, é possível. Por quê? Ele estava ali para corrigir o que está desordenado. Então Deus vai levantando esses homens, né? É necessário, irmãos, senão todos fatalmente morrerão. Então Paulo usa a expressão, éramos inimigos de Deus, os filhos da ira, separados de Deus, né? Então levanta a nação para que junte, tá? Então Israel tinha a missão de juntar as nações, de ordenar. Isso é muito importante. Então nós não estamos falando de povos, nós estamos falando de culturas que fazem oposição a Deus, ou ideologias. Vamos lá. Quero enfatizar então, irmãos, por que essa escolha? Por que alguns não subiram que não estava na genealogia então? Qual era a significação teológica da restauração da comunidade judaica conforme apresentado em Esdras? Então, por que foi levantada a genealogia e alguns homens não subiram, porque não constava na genealogia? Primeiro aspecto então, irmãos, legitimar aqueles que voltaram, identificando-os com os ancestrais tribais. A identidade de Israel. Então, ali na Babilônia, muitos se misturaram, se casaram com povos dali e começaram a cultuar outros deuses. Os que não assim procedessem, na sua casa se cultuavam de um lado o politeísmo e de outro o monoteísmo. Como isso é possível? Né? Então, em algum momento você vai se virar para lá. A gente, quando for estudar aqui na lição sobre o samaritano, vamos ver que aconteceu isso, né? Então você fica dançando entre vários contextos. Então esse foi um dos motivos. Manter a identidade tribal de Israel. Agora o mais importante deles. Demonstrar por essa ligação que o exílio, embora traumático e terrivelmente destruidor, não cortara a linhagem da promessa que originou-se em Abrão e continuaria para sempre. A linhagem messiânica. Dali viria o Cristo. Não podia, tem que ser santo, separado para Deus, separado por Deus e para Deus, né? Essa é uma dos significados da etimologia da palavra santo, separado. A linhagem, né? Então a linhagem tribal, diferente do que fez Hitler, né? Hitler pregava uma cultura única, mas não era. Ele queria desfazer a cultura única, né, e dar liberdade para as demais culturas viverem do jeito que queriam. Então os principais destruídos foram justamente os judeus, né, bem em tempos remotos, né, em que ele queria pregar uma coisa, mas na verdade não era. Ele com um falso discurso, ele pregando que os povos deveriam ser únicos, porque Deus influenciava, a cultura que vinha da cultura judaica influenciava, e era justo ao contrário, ele queria tirar a cultura única, né, que era a cultura verdadeira. dizimar, né? Dizimar. É que nem na igreja hoje, né? Hoje a gente não aceita casamento de crente com não crente, justamente para não corromper aqueles que são crentes, né? Por exemplo, a mulher se casa com um crente ou vice-versa, vai corromper e acaba desviando a pessoa, né? Para não misturar os povos, né? Para não misturar. Então, porque promove essa desordem, né? E é difícil. Então vejam,
O exemplo muito prático disso, nós estamos vivendo essa pandemia, né? Então vejam, quem tem saúde não passa a saúde para o outro, mas quem está doente passa para todo mundo. Então parece que há algo, né, que o errado prolifera e o certo não, ou pelo menos é mais fácil, né? Porque o caminho, ó, nós lembram qual foi o hino aqui? A porta é estreita, né? O caminho é estreito, ele é difícil de se traçar. Então facilmente você se corrompe, você vai para o mais fácil, né? Isso é uma realidade nossa, né? Então por isso é mais fácil. Então há uma promoção da desigualdade e isso é perigoso, porque, né, é mais fácil você ser convertido do que converter, mas em que característica? Né? Qual é o contexto disso tudo? Então veja a dificuldade do povo quando Esdras subiu e falou que tinha que expulsar suas mulheres e filhos. E agora? Uma vida toda estabelecida. Né? A gente vai estudar isso numa lição específica. Né? Então veja, vai complicando cada vez mais. Né? Então vamos lá, irmãos, fiquem com isso então. Demonstrar que essa ligação, que o exílio, né, não cortou a linhagem da promessa que originou-se em Abraão. Então, porque tem o caráter messiânico, então a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Então esse foi um dos motivos porque estes sacerdotes, alguns homens, não subiram. Precisa manter a linhagem tribal e algo que foi separado por Deus para o advento do Messias. Tá? É essa a condição. Vamos lá. Separei uma passagem para a gente. Bom, o povo judeu, ele já passou no cativeiro egípcio, passou no cativeiro babilônico, né? Ele sabia que um dos grandes castigos ao povo de Israel era o exílio. O exílio da Babilônia, entre alguns assuntos, né? Sabemos que os 70 anos foi fomentado pelos anos sabáticos, mas um dos grandes motivos do seu exílio foi a idolatria. Né? Então esse é o terceiro motivo. Eles não queriam mais discorrer no mesmo erro, cair em idolatria de novo. Então eles falaram, não podemos nos misturar. Toda vez que nós aceitamos isso, nós caímos. Eles tinham a experiência objetiva disso, não de ouvir falar, eles viveram isso, né? Então veja, o exílio era um contexto do castigo mais severo para o povo. Vamos ver aqui, Deuteronômio, capítulo 30. E quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhe ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração e terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Então veja, tinha condições, né? O livro de Deuteronômio, ele explica essas condições, né? Se fizeres o bem, né, a sua terra será frutífera, mas se fizeres o mal, o inimigo rondará a sua porta, né? Então aqui é uma promessa que o povo seria restituído, tá, irmãos? Então esses são os motivos por qual a exigência dessa separação, tá? Então não tinha um caráter étnico, a antropologia fala de negar as nações, de fazer diferença. É isso que eu estou explicando. Tinha um caráter moral, uma cosmovisão de algo que está desordenado e precisava ser corrigido, né? A idolatria precisava ser corrigido. Então era isso. Para que se corrija, precisa separar-se, se estabelecer e voltar para a terra do engano para você poder ensinar. Se você não se preparou, você vai cair no mesmo erro da qual você saiu. Esse era o problema de Israel. E eles de tempos em tempos caíam, até que finalmente o exílio da Babilônia parece que corrigiu. Pelo menos esse problema da idolatria foi corrigido, né? O povo de Israel perdurou ali sem cometer esse mesmo erro, tá? Então vamos lá. O tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã.
Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte levaram cativos para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos os povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevaim, e habitaram cidades da Samaria, em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas, para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida da carne, da qual a idolatria é uma expressão. Então veja, aqui o ano 721, bem antes da tribo do sul ser levada cativa à Babilônia, em 586, já em 721 as tribos do norte foram levadas cativas pela Síria. Então, na terceira aula aqui, a gente falou todo esse contexto histórico, tá, irmãos? Quem quiser recapitular, busca lá, deve estar gravado aí nas aulas, tá? Então, vamos lá, para a gente não ficar aqui. Agora, no contexto dessa lição, qual a importância? Então, um caráter bélico da Síria, uma estratégia, era que misturasse os povos, então, porque evitava rebeliões e promovia o sincretismo religioso. Qual era a função? Se tudo é verdade, no fim das contas, nada é verdade, né? Então isso promove a desordem. Se eu contenho rebelião e promove uma desordem, que ninguém se estabelece, ninguém sabe qual caminho seguir, está tudo certo, aquele lugar está controlado. Então a mistura dos judeus com povos caldeus ali, formou-se então os samaritanos, tá? Esse sincretismo dos povos. O que acontece aqui, irmãos? Por que a lição fala então que eles seguiam ao Senhor, mas seguiam aos outros deuses também? Porque ficaram alguns dos judeus na terra, se misturaram, e quando o povo chegou na terra de Samaria, que até então era a capital de Israel, ela foi comprada pelo rei Onri, que foi pai de Acabe. Então o que aconteceu? Estabeleceu Samaria. Esses povos foram chegando e eles começaram a ser devorados por leões, né? Então eles falaram, o Deus desta terra está furioso, porque culturas pagãs dos caldeus, o povo desta terra. Então o Deus desta terra, os deuses antigos, eles eram considerados como cada povo, cada nação, cada terra tinha o seu Deus. Então quando você chegava numa terra, se usava essa expressão, o Deus desta terra. Então eles estavam sendo devorados pelos leões, e eles falaram, o Deus desta terra está furioso. Comunicaram ao rei da Síria. O que ele faz então? Chama os sacerdotes judeus para que suba e ensine o povo a como cultuar esse Deus, para que ele se apazigue, né? Cesse o castigo dos leões, né? Mas veja, irmãos, esses sacerdotes que desceram para a terra da Síria foram levantados por Jeroboão. Depois vocês vão ler lá em Reis. Não eram sacerdotes numa linhagem correta, né? Provavelmente não foram ensinados corretamente, mas de qualquer forma eles entenderam que se eles fizessem daquela forma, apaziguavam a Deus. Então eles cultuavam o Deus de Israel, o Deus da terra, e os outros deuses não foram abandonados. Então ficou aquele sincretismo, né? Então tem uma figura sobre o leão, né? O entendimento de um castigo dos leões na terra. Eu separei umas passagens bem interessantes, ó. 1 Reis 13:24. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Então aqui o contexto é um homem de Deus, que foi orientado a passar uma mensagem a Jeroboão, mas ele foi orientado por Deus que não voltasse pelo mesmo caminho,
não comesse o pão oferecido nem bebesse a água oferecida, né? E ele acaba por não cumprir uma ordem de Deus. Enganado por alguém que se dizia ser de Deus. Exatamente. E este alguém que se dizia de Deus, que foi levantado por Deus para proferir para ele: certamente agora morrerás. Então um leão o devorou, né? Vejam só, porque não seguiu o que foi estabelecido por Deus, né? Outra passagem: e ele lhe disse: porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que tenho te apartado de mim, e um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Está lá em 1 Reis 20:36, né? Então vejam, os povos, eles tinham conhecimento disso aqui. Era uma miscelânea de povos, irmãos. Então eles entenderam que Deus estava castigando eles por causa dos leões, tá? Então esse contexto. Então ficou o que? Um sincretismo religioso. Vários povos servindo vários deuses e servindo ao Deus de Israel. Vamos colocar aqui entre aspas, né? Então por que os judeus não aceitaram o samaritano? Eles não poderiam discorrer no erro novamente de se misturar, né? Então qual é a lição? Apartar-se do mal. O povo de Deus deve apartar-se do mal. No nosso contexto, o mal moral. Então por que eles iam discorrer no mesmo erro que levou os cativos em vários períodos da história, né? Então isso aqui fica bem claro para a gente, né? Certamente falhariam de novo. Só precisa percorrer um tempo. Isso é tão real, irmãos, que vejam só. Esdras sobe e dá a mensagem para o povo, então dispensa as suas famílias que foram misturadas, né? Agora vejam só. Neemias, ele sobe 12 anos depois. Ele tem que voltar para a Pérsia. E depois ele sobe de novo. Os historiadores falam num período de 20 anos. Quando depois de 20 anos Neemias sobe, ele tem que fazer a mesma coisa de novo. Mandar que se aparte das famílias misturadas. Quer dizer, só precisou de 20 anos para acontecer tudo de novo. Então olha o contexto nosso, né? Então para isso precisa apartar-se, precisa separar. Não dá para fazer para se unir, não dá, né? Fatalmente cairá, tá? Então vejam esse contexto bem importante. Vamos lá. A respeito então dos povos samaritanos, irmãos, é bem importante aqui, ó. Embora tenham sido ensinados corretamente como adorar a Deus, esse povo colocava Deus ao lado dos seus outros deuses. Vejam só. Segundo alguns historiadores, eu estava pesquisando, os deuses então que eram adorados em Samaria, no período ali do exílio. Olha só, Sucote, uma divindade cultuada por meio de orgias.